Olá pessoal, você está no Diário de uma Guerreira e na Esteira com a Guerreira. Eu sou a Priscila e estou contando aqui nesse canal meu, principalmente aqui na Esteira com a Guerreira, na batalha para melhorar meu condicionamento. Eu estou contando um pouquinho dos bastidores dos dojos de Aikido e dos dojos pelos quais eu passei. Bom, gente, eu terminei aquela série, da astrologia e agora eu tive uma ideia. Eu mais ou menos fiz isso um pouco, mas agora eu vou falar dos personagens do signo para ilustrar as características de cada signo. É nada mais indicado, do que eu ilustrar os marciais típicos de cada signo que eu encontrei nas minhas trajetórias marciais. Bom, nós vamos começar com nada mais, nada menos do que com o ariano. Bom, eu encontrei um típico ariano no Aikido. Foi no Aikido que eu encontrei esse típico ariano. O ariano, vocês sabem, é o primeiro signo do zodíaco. Ele é do elemento fogo. O planeta de Áries é Marte, da guerra. E o ariano, ele faz aniversário entre dia 21 de março a 19 de abril, tá? Ele é o primeiro signo, ele é o signo do eu. Eu faço, eu sou, e o mundo gira em torno do meu umbigo. O ariano, ele é extremamente individualista, muito vaidoso. O ego do ariano é extremamente inflado. Ele não é um signo gregário, não é um signo que tenha vontade de casar, de ter filhos, ou sei lá, de se juntar com alguém. Ele não tem. O ariano não é. O ariano é o eu. Eu sou, eu posso, eu sou o suficiente. Eu encontrei um ariano típico no Aikido, e não é à toa, ele é sensei de Aikido, esse ariano que eu encontrei. Ele tem as características típicas de um ariano, ele é bem ariano mesmo. Eu cheguei a fazer um mapa astral dele, e no mapa astral dele tem muito fogo. Eu encontrei fogo e terra, não encontrei ar e nem água, porque a água, ela dá um equilíbrio para as pessoas que são do signo de fogo, tá? Então ele é bem ariano mesmo. Bom, vou contar algumas coisas de como se comporta um típico ariano com base nesse personagem que eu conheci no Aikido, sensei, solteiro, bonitão, porque o ariano, geralmente, ele é bonitão, fortão, ele chama atenção, ele é muito preocupado com a beleza, briguento, ranhento, gosta de uma briguinha, porque o ariano, ele é briguento, é o deus que rege Áries, é o deus da guerra, Marte é guerra, então ele é briguento, ele briga até com a parede, tá? E de fato, esse sensei, ele é assim mesmo. Mas então eu conheci um sensei no Aikido, que aliás foi um sensei que eu tive durante um tempo uma certa amizade, até que eu comecei a perceber que ele era roubada. É uma pessoa altamente complicada, e como todo ariano típico, um solitário, um solteirão, aquele homem bonitão, solteirão, que fica caçando. Porque é o seguinte, o ariano, ele gosta do desafio, ele gosta da conquista. A partir do momento que ele conquista, perdeu a graça para ele. Ele não cria vínculos. E de fato, esse sensei, ele era assim. Então ele já tinha uma certa até idade, já tinha passado dos 40, dos 30 e pouco, 40, e ele ia pra balada, Ele ia pra balada pra conhecer mulher, Aí ele encontrava umas mulheres roubadas, porque ele não tá afim, de criar vínculos. Ele não quer,
construir nada. Sério. Ele quer conquistar. Então, porque o ariano é o seguinte, ele gosta da conquista, né? Depois que a pessoa está conquistada, ele não tem mais interesse, tá? É bem isso mesmo, o ariano, ele é o caçador. É o caçador e a caça, tá? Então, ele pulava de galho em galho, nunca estava satisfeito com mulher nenhuma, com certeza nunca estará, porque o ariano, ele não é um ser gregário, não é um ser que se preocupa, que tem vontade de construir alguma coisa por ele. O negócio dele é passar pela vida conquistando, tendo troféus, tá? Ele não tem fidelidade, ele não tem lealdade com ninguém, a não ser com ele mesmo, tá? Então, eu me lembro que esse sensei, eu tive até um certo contato com ele, e ele me contava, né, das roubadas. Ele saía, ia pra balada. Eu me lembro até que uma vez eu falei assim pra ele, né, na época que eu tinha amizade com ele, eu falei, eu também sou solteira, né, mas assim, eu acho muito difícil, né, você encontrar pessoas legais em balada. Balada não é lugar de gente séria, né, e ele sabe disso. Mas ele ia e ele conhecia mulheres assim que ele nunca tinha visto na vida, né? Ele levava para casa, era uma coisa estranha, tá? Era muito estranho os hábitos que ele tinha, tá? Eu achava estranho, mas assim. E aí depois, o tempo, não passava nem muito tempo. Ele não ficava muito tempo com uma mulher, né? Porque a conquista. O ariano, ele não tem interesse em construir coisas. Ele não consegue parar em nada, né? Ele tem interesse em conquistar. Ele vai ficar numa pessoa se ele encontrar uma mulher difícil. Se ele encontrar uma mulher difícil, ele pode ou se cansar ou ele pode ficar nela. Mas aí ele vai encontrar outra e outra assim, né? E ele mostrava uma insatisfação aparente, mas ele não mudava, tá? Ele é feliz, né? Sendo ariano assim, esse sensei de Aikido que eu conheci. Então, assim, e outra coisa, o ariano, ele não para em nada, nem em assunto, nem numa conversa, nem num assunto, nem num tema, ele não para em nada. Ele pula de uma coisa para outra, ele é inconstante, ele não consegue se aprofundar, tá? Ele tem dificuldade de se aprofundar, de criar vínculos, não só com as pessoas, mas até com os temas. Então, assim, eu durante o tempo eu tive contato com esse sensei, né? Ele conversava, assim, eu já falei dele aqui, ele era uma montanha russa verborrágica, tá? Você não conseguia concluir nenhum tipo de raciocínio com ele, nenhum tema. Assim, se você me perguntar do que ele falava, eu não sei, porque ele pulava de uma coisa para outra, tá? Ele não terminava nada. Eu me lembro que esse é um outro traço do ariano. O ariano não para. O ariano, ele não se aprofunda, ele não tem profundidade. O ariano é superficial, né? Então, o homem, a mulher, os arianos, eles são superficiais, tá? E eles vão ficar pulando de galho em galho, porque é como se nada satisfizesse eles, né? Porque eles têm uma atração, um apego pelo desafio, pela conquista, né? Então, pelo que é difícil, né? Para eles é o que agrada eles. Então, gente, a gente está falando do ariano e eu estou falando de um sensei aqui do ariano que eu conheci, que eu tive um contato razoável para ilustrar um pouquinho os signos, né? As características dos signos. Ele era bem ariano, esse sensei. Ele era impulsivo, tá? Marcava uma coisa, voltava atrás, né? Ele substituía, né, simplesmente as pessoas e como se fossem, sei lá, conquistas, né? Objetos de conquista dele. O ariano, ele é bem assim, ele não tem apego. Ele não tem apego nas pessoas, a não ser se for, sei lá, parente. Ele tinha apego nos bichos. Nos bichos ele tinha apego, tá? Mas ele não tinha apego
nas pessoas, né? As mulheres eram como se fossem conquistas para ele, tá? Ele não se envolve, ele realmente não se envolve, é como se fosse uma... É que nem o Dom Juan, né? Qual que é a graça, né, do Dom Juan? Dom Juan, a graça dele não era se relacionar, né, com as mulheres. A graça dele era conquistar. Conquista é o que prende esse signo, tá? E muito briguento. Ele queria brigar com tudo, né? Tudo que você falava. Ele, inclusive, queria pegar tua briga. Uma vez eu contei, né, que eu tinha tido aquele problema no primeiro dojo de Aikido, né, Sensei, que me desrespeitou, que aliás assédio, né? Vocês estão vendo, acontece em tudo quanto é lugar, inclusive nas artes marciais, inclusive em dojo de Aikido, tá? Mas eu me movimentei na época, tá? E até hoje eu falo disso, tá? Eu fiz, né, um pampeiro. Mas aí eu contei o que aconteceu para esse outro sensei, o Ariano, tá? E ele queria comprar uma briga com aquele outro sensei que eu tive, né? Ele queria comprar a minha briga com o sensei, eu não duvido, porque ele é briguento mesmo, né? Então o Ariano, ele é assim, o Ariano, ele é instável, ele é muito instável, ele muda, ele não se apega nas pessoas, ele não cria vínculos, ele não constrói histórias, né? Principalmente com as mulheres, ele é um homem, né? E quando é mulher, eu acho que é mulher com homem, tá? Tô contando desse porque ele ilustra muito bem o Ariano. E além do Ariano ser muito vaidoso, muito ego, se ele é um sensei de Aikido, piorou, porque duplica, né? Porque o sensei de Aikido é muito vaidoso, o ego dele é inflado, ele não conseguiu trabalhar isso ainda, acho difícil. Aí como no Aikido eles não estudam a arte, então fica mais difícil ainda eles trabalharem a arte de fato, tá? E eu me lembro que esse sensei, ele era super vaidoso. Uma vez eu fui com ele no supermercado, ele me deu carona e ele tinha pouco cabelo, tá? Aí ele chegou na parte dos shampoos, ele virou pra mim e falou: qual é o shampoo bom, Priscila? Qual shampoo você usa? Mas eu tenho um cabelão, né? Aí eu falei: olha, esse aqui é caro, né? Aí ele quis o shampoo que eu usava, né? Assim, ele não tem cabelo, muito vaidoso, chama atenção, muito simpático. Mas o Ariano, ele é grosso, tá? Bem grosso. Eu conheci 2 arianos no Aikido. Esse Ariano foi meu sensei, né? Foi sensei. Ele não era tão grosso. Ele era mais tranquilo. Mas eu tive um outro sensei de Aikido, que foi o último, que era Ariano. O descendente de japoneses. Bem grosso. Muito grosso, estúpido. Né? O ego dele inflado também. O ego inflado, e aí o outro sim, tinha um papo cabeça, mas ele não sustentava o papo cabeça que ele tinha, né? Ele falava do ego do outro e dos alunos, mas ele não viu dele, ele impunha o ego dele nos alunos. Então assim, conviver com o Ariano é muito difícil, ainda mais se o Ariano estiver numa posição de poder, tá? Ele é grosso, ele é estúpido, né? Com as pessoas, com a companheira, ele é grosso, estúpido, né? Então, geralmente o Ariano, ele fica solitário, porque ele é grosso. Ninguém aguenta um Ariano. Acho que nem ele mesmo. Então, esse sensei de Aikido que eu tive, vive primeiro, é esse. Não o primeiro, mas daquele dojo que eu fiquei muito tempo. Ele era muito vaidoso, muito inconstante, instável. É uma areia movediça, tá? É uma pessoa legal, bacana, mas você não consegue construir uma amizade com ele, em profundidade. Eu me lembro que quando eu fui com ele no supermercado, né, que ele me chamou, né, para me dar uma carona, perguntou se eu podia ir com ele ao supermercado. Eu falei: vou, tudo bem. No supermercado era muito engraçado, porque já começou do fato dele falar que ele não levava lista. Eu achei estranho. Eu falei: nossa, você não leva lista? Aí pronto. Aí virou uma vaidade, né? Ele não leva lista. Aí ele falava, né? Sim, pra mim: não, eu não levo lista, eu não preciso de lista, né? Então assim, o Ariano, ele gosta muito de competir, né? Ele tem essa coisa da competitividade, e tudo é uma briga, tá, pra ele. Então me lembro que ele pegava as coisas, era engraçado, porque ele é grandão, né?
É um homem bonitão, grandão, simpático, tá? Desde que você não convive com ele. Porque o ariano é grosso. Ele é grosso, ele é instável, ele muda o humor, tá? Ele não cria vínculos, ele não constrói histórias com as pessoas, né? Então eu me lembro que ele pegava o arroz, ele jogava o arroz no carrinho, sabe? Era muito engraçado. Aí na hora do café, eu me lembro na hora do café, falei, nossa, você toma café, está forte? Ele pegando o café, né? Falei, gente, se eu tomar esse café eu não durmo nunca mais, né? Porque eu tenho insônia. Eu falei, não, eu durmo. Nossa, lá em casa a gente toma tudo. Esse café está forte. Sim, ele é assim, né? Vaidoso. Falava de um monte de coisa, assim. Não parava em nada. Aí na hora do lanche eu falei, bom, acho que eu vou conseguir agora conversar com ele, né? De alguma coisa até o fim, do começo, meio e fim. Que nada. Ele primeiro não deixa você falar. Porque o ariano, ele é eu, tá? Ele tá no centro. Não existe outras pessoas, só ele. Só ele não pensa no outro, tá? Então, primeiro ele não deixava falar, só ele falava. E segundo, quando acabava, né? Quando ele acabava de falar, ele queria levantar e ir embora. Ele não tem, assim, uma troca, né? Então, o ariano é bem assim, é bem atípico. Esse sensei de Aikido, que eu tive um contato grande, e assim, no fim, quando você tem uma amizade com o ariano, você sente o vazio no fim, tá? Porque é como se não sobrasse nada, né? Eu não sei nem o que ele pensava direito, porque ele... É como se ele usasse as pessoas como plateia pra ele, tá? Pra alimentar o ego dele, né? Eu acho que é bem assim o ariano. O ariano, ele é bem eu no centro, e as outras pessoas são plateias pra mim, né? Então, se eu cativo uma pessoa, é para que ela seja a minha plateia. É mais ou menos isso. E ele ficava mantendo relacionamentos, né? Ele terminava, mas ele mantinha a mulher, né? E a mulher, geralmente a mulher que se relaciona com um ariano, ela aceita as migalhas que ele dá, tá? Ela aceita. Porque ele vai por chifre, né? Ele vai estar sempre pela metade. O ariano está sempre pela metade com os outros. É exatamente isso, ele nunca está por inteiro. Eu acho que se ele estiver por inteiro, é só apenas com ele mesmo. Ele nunca vai ser por inteiro, com ninguém, tá? Ninguém. E aí eu me lembro que ele era assim, tá? Você combinava uma coisa com ele. Aliás, isso foi uma coisa que me incomodou bastante. Foi um dos motivos que eu rompi a amizade com ele, tá? Porque ele combinou uma coisa comigo, né? E eu sou uma pessoa ponta firme, escorpiana, eu sou ponta firme. Se eu combino uma coisa com alguém e eu não vou, eu falo que eu não vou, né? Se eu falar que eu vou. Mas se eu me comprometo, eu penso que o outro, né? O outro criou, né? Expectativas e tal. Eu penso no outro, tá? Então, ele não. Ele marcou de ir num lugar comigo, tá? Me convidou. Aí, foi chegando, eu sabia que ele não ia, tá? Porque você percebe que o ariano não se compromete com ninguém. Ou ele, sei lá, se envolveu com alguma conquista, né? De repente, e te deixou de lado. É assim, mais ou menos isso. O ariano, ele substitui pessoas. Ele não se apega nas pessoas. Por isso que ele é solitário. Por isso que o ariano é um ser solitário. Na verdade, ele constrói essa solidão dele, tá? E ele mesmo que constrói. E aí ele pegou, marcou um negócio comigo, mas eu sabia que ele não viria. Meu sexto sentido escorpiano me dizia que ele não viria. Eu desencanei, mas eu não gostei, tá? Eu não gostei do que ele fez. E aí eu, no final, falei pra ele tudo que eu pensava dele, por que eu fiquei chateada, por que eu cortei ele, falei tudo. Aí o escorpiano fala, tá? Você pode ter certeza que o escorpiano fala, ele não fica com nada engasgado, ele fala. Se ele não falar pra pessoa falar, ele vai falar no canal pra alcançar essa pessoa, tá? Ele fala.
E eu acho que é saudável falar. É saudável. O que causa doença é não falar. Quando você guarda coisas, você fica doente, tá? Eu falo. Quando uma pessoa me chateia, eu falo. Né? Se eu não falar pra ela, porque ela foge, eu falo no canal. É simples, tá? Então eu falei. Falei e cortei ele radical. Nunca soube o que ele falou. Ele me mandou um áudio, depois que eu falei tudo que eu pensava dele, né? Toda a decepção. Porque foram 5 anos, né? De amizade. Então, infelizmente, mas não é que dou assim. As pessoas são bem superficiais e frias. É muito estranho, porque eles realmente não entenderam arte. Tá? As pessoas que eu conheci no Aikido são extremamente falsas e frias. Não confio em Aikido de jeito nenhum. Não gosto deles, tá? Eles não são, né? Eles não se colocam no lugar do outro. Então eu falei sim. Falei o que eu pensava dele, tá? E cortei ele. Ele me mandou um áudio, mas eu nunca ouvi. Eu apaguei. Apaguei porque acho que não tinha mais sentido, né? Ele já tinha feito, né? As coisas que ele fez. Porque ele brinca. O Ariano, ele brinca com as pessoas. Ele brinca com o sentimento das pessoas. Ele brinca com as pessoas. E ele usa as pessoas como plateia. Ele não se importa. Então, comigo, ele recebeu. Né? Com as outras mulheres, provavelmente. Aí eu fui percebendo o perfil, né, das mulheres que o Ariano se relaciona. São mulheres muito fracas, né? Com autoestima baixa. Elas aceitam migalhas. Elas aceitam, né? Serem usadas, né? Como plateia por ele. E aí, eu acho que ele se arrependeu do que ele fez, porque depois ele me mandou um áudio e ele apareceu na aula quando eu fazia aula, né? Depois eu saí. E aí ele apareceu na aula e ele ficou o tempo todo olhando pra mim, chegando perto, próximo, tá? Tentando diálogo comigo. Eu nem olhei na cara dele, cortei ele radical. Aí eu vi que ele ficou meio mal, tá? Nunca mais eu vi ele, nunca mais. Aí eu saí, deu uma confusão nesse dojo de Aikido, que foi o que eu fiquei muito tempo. Eu tive problema com outro sensei, o japonês. E aí nunca mais vi esse sensei aí. Mas é assim, é um ariano típico. Eu não tinha ainda tido contato com ariano. Não é um signo que me atraia, tá? Ariano não é um signo que me atrai, de homem que me atrai, ariano, tá? Nunca me relacionei com ariano. E esse foi um que eu conheci, né, no Aikido, e que eu tive mais diálogo. Agora é o seguinte, é um enigma. O ariano, como ele não se aprofunda em nada, ele também não se mostra, né? Agora, o que eu vi nele foram as entrelinhas. Um homem extremamente confuso, solitário, um homem frustrado, um homem perdido, né, no meio de vaidades, egos e solidão, tá? E ele é um homem assim, desencontrado, tá? Desencontrado. Talvez nesse sentido eu tenha encontrado uma ponte de diálogo com ele, porque os escorpianos, eles são seres perdidos, né? O escorpiano parece que nunca encontra o lugar dele. O escorpiano, ele é assim, ele é. Então, ou você vive bem com o teu signo, ou você vai ser o eterno frustrado e angustiado, né? Outro dia eu encontrei um escorpiano, porque a gente reconhece, né, o escorpiano de longe. O escorpiano reconhece o outro, tá? E eu conversei com ele, né, com esse escorpiano. Aí eu percebi que ele é angustiado com o escorpião que existe dentro dele, tá? Ele é angustiado, porque você vai encontrar escorpianos assim, angustiados, e outros que vivem muito bem com o seu escorpião. Eu vivo muito bem com o meu. Eu me identifico, gosto, adoro meu signo. Eu acho que tem tudo a ver comigo, né? Sou eu. Vivo muito bem. Mas ele não. Não, eu fui conversando com ele, tá? Né? Tentando ajudar de alguma maneira.
Mas é porque os escorpianos são eternos desencontrados. É do signo, é a característica do signo, tá? A profundidade, a gente é o oposto de ar, de fogo, né? Enquanto a pessoa do fogo é superficial e tem dificuldades de se aprofundar em alguma coisa, e isso muitas vezes gera uma angústia na pessoa, nós de água somos o oposto. Nós nos aprofundamos demais em tudo. Então, o que é superficial nos incomoda. Então, realmente, esse sensei ariano de Aikido, ele me incomodava. A superficialidade dele me incomodava. Ele era muito vazio, né? A ponto de eu chegar, depois das caronas que ele me dava, que foram muitos meses de caronas, eu ficava cansada, sabe, assim, era como se eu ficava deprimida depois que ele ia embora, sabe, porque a falta de a superficialidade dele me incomodava muito, né, assim, é um cara, esse sensei ariano, ele é um sabonete, escorrega, tá? Você não consegue captar. Nem ele sabe quem é ele, né? Nem ele sabe quem é ele, tá? Ele é um ser perdido, né? Então, e já junta, ele é sensei de Aikido, ele é ariano, ele é vaidoso, ele é bonito, né? As mulheres, né, ficam em cima e tal. Então isso estraga ele mais. Ao invés de ajudar ele, estraga, alimenta isso nele. E o que acontece? Ele se acomoda nisso. Mas você vê que ele não é feliz. Não é feliz. Ele tem uma busca, né? Porque às vezes você vai encontrar um ariano que não tem busca. Tá bem assim. Mas esse sensei de Aikido, eu sentia que ele tinha uma busca. Ele tinha uma angústia, né? Esse jeito de ser. Ele não queria ser assim. Você percebia que ele tinha uma busca. Mas eu falei pra ele, ó, você só vai conseguir mudar com uma ajuda psicológica primeiro, né? Primeiro, porque você não vai conseguir sozinho fazer um trabalho, né? É só o autoconhecimento profundo vai fazer isso se você quiser muito. Mas ele se acomodou já. E assim, já existe uma série de coisas que alimentam esses vícios dele, tá? Então é isso, gente. Mas esse é o nosso ariano. O nosso ariano é um ariano que pode fazer estragos em quem está ao redor dele, né? Porque se envolver com uma pessoa assim é masoquismo, é perda de tempo. Você não vai ter um feedback de uma pessoa assim, né? Ele vai destruir, dependendo da mulher ou da pessoa que o ariano assim, se envolve, ele destrói a pessoa, né? Não se for um escorpiano, mas se for um signo mais fraco, tá? Com a autoestima mais baixa, ele destrói. O ariano destrói, né? Porque ele não ama ninguém. Eu acho que nem ele mesmo. E aí é aquela coisa, a mulher que vai interessar pra ele é aquela que vai dar gelada nele, né? Vai ignorar ele, entendeu? Porque é uma conquista pra ele. Mas quando ele conquista, ele perde o interesse. Porque ele não tá interessado na pessoa, né? Ele tá interessado na conquista. É isso, gente. É isso. Tô chegando nos 35. Tô bem cansada. É isso.